Fala galera do Med Ensina, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, né? Eu sou o Arthur Botelho. Eu sou a Larissa Narimatsu. Nossa segunda host, todo mundo aqui hoje reunido para mais um episódio. O que a gente não pode esquecer de falar para eles? Para vocês se inscreverem no nosso canal, seguir a gente lá no nosso Insta, não perder nenhum episódio. Já aproveita e comenta aqui o que vocês querem ver nos próximos episódios. O que tá achando? Isso, a opinião de vocês, se vocês querem algum especialista, se vocês têm alguma dúvida. Segue a gente também no nosso TikTok, que a gente sempre posta alguns cortezinhos lá. Não estamos postando muito, mas vamos postar mais. Então a gente tá pecando um pouco nessa parte, pecando né? um pouco dessa parte. Isso. Mas é isso. Mas não deixa de se inscrever, hein, pessoal? Eu sei que tem muita gente que tá assistindo e não tá se inscrevendo. Mais de 60% das pessoas que assistem a gente não é inscrito. Isso. Custa nada, né? Pô, só dá uma apertadinha aí. Aperta o botãozinho pra gente. E tem episódio novo toda quarta-feira às 20 horas. 5 segundos pra ele apertar o botão. Vamos esperar. Estamos esperando 5 segundos. Apertou? Pode ir, eu sei que você ainda não apertou. Pode apertar. Então tá, hoje, mais uma vez aqui, temos a imensa honra de ter mais na mesa aqui uma nova doutora, né? Hoje temos aqui a doutora Kelly. Doutora Kelly Meirelles, seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Quem não sabe, essa mocinha aqui acabou de terminar o internato dela. Agora já tem o doutorinho atrás no nome. Esse momento que a gente tanto espera já chegou para ela. Graças a Deus. Né? Eu queria que você se sentisse à vontade hoje aqui com a gente. Todo mundo que está assistindo é a galera que já é estudante ou às vezes está pensando em fazer medicina, quer saber um pouco como é que é da área, então a gente quer conversar com todo mundo hoje, né? Principalmente agora essa parte que você está passando, a gente leva muito esse pensamento de que tudo valeu a pena, né? Principalmente para você que acabou tudo, a faculdade, teve todas as provas que você passou muita raiva e agora chegou esse momento de glória. A gente queria saber, principalmente, da onde começou todo esse sonho de medicina. Conta pra gente lá, você, aquele lá que decidiu fazer a matrícula. Lá em 2017. 2017. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Me senti muito lisonjeada. Você aí, em poucas palavras, resumiu bem o sentimento, né, da gente que termina a faculdade. Eu fiz um post de agradecimento recentemente e eu recebi muitas mensagens e eu me emocionei bastante porque sim, porque eu não tinha noção da representatividade que tinha esse momento para muitas mulheres, para muitas mães, para muitas pessoas da periferia, muitas pessoas negras. Eu percebi assim que impactou bastante na vida de muita gente. Eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz de poder contar um pouquinho dessa história para vocês. Isso que a gente trouxe essa mulher porque ela tem uma história maravilhosa. E vai contar pra gente a história dela. Conta pra gente como é que foi. Alguém te falou, faz medicina? Sim, sim. Como é que é? Eu sou enfermeira, né? Eu trabalho. E quando eu estava trabalhando, eu conheci um rapaz. Ele era técnico de enfermagem. E ele que me apresentou a medicina no exterior. Ele estava se preparando para vir e tinha feito suas pesquisas. E aí, todas as vezes que ele trazia um paciente para classificar comigo, na volta ele passava na minha sala e me contava: olha, eu tô indo, olha lá, é assim. E aí eu falava para ele, jovem, né, seus 20 e poucos anos, eu falei: nossa, muito legal, parabéns, vai sim. E aí, mas ele tinha uma empolgação tão grande na forma como ele falava daquilo, que chegou um momento que eu falei: nossa, que bacana, né? E eu lembro que quando eu estava ainda na minha graduação de enfermagem, eu estudava assim eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão, pelas coisas da área da saúde.
E eu contava pro meu marido e ele falava assim, ai, amor, eu acho você tão inteligente. Mas marido, né? Tem que ser fã, né? Tem que ser fã. Tem que pô. ser. Ai, eu acho você tão inteligente. Se um dia eu pudesse, eu pagava pra você fazer medicina, né? Ah, que fofo. E eu juro que... E eu sempre falava, mas meu bem, imagina a gente, de onde a gente veio. Imagina, a gente já tá na faculdade, já é muita coisa. E era uma coisa muito distante, na minha Sonho cabeça, longe, né? muito distante. Quando a gente conheceu ele e ele trouxe isso pra gente, aí eu chegava em casa e contava pra ele, olha, tem um rapaz, ele tá indo fazer. E aí meu marido falava, ai, se eu pudesse eu te levava também. E aí começou assim. Ele começou a ir atrás também e aí ele começou a ver que existia uma luz no Do fim. doutor. E essa época aí era mais complicado pra você ter essa informação, né? De como é que era aqui. Tinha que ser assim, mas boca a boca. A gente também teve esse negócio do boca a Sim. boca, mas... Tava bem no começo, né, da medicina no exterior ali, aquela época, né? O boom, né? Que... Quando Sim. ele já fazia aqui no Paraguai? Não, ele estava se preparando para vir. Ah, tava se preparando Se ainda. a gente tava preparando todo para vir. ansioso. O calorinho Assim, animado. Assim mesmo. E você veio E da aí onde? ele pegou meu contato e aí ele me mandava, olha, tem essa faculdade, olha, tem essa e tudo. E aí eu lia. E aí você começa a entender melhor, aí depois você precisa saber. Mas e quando forma lá, o que você tem que fazer, né? Aí você começa a entender O como que você, processo, o que você tem que fazer, como que você vai viver, de que você vai viver, onde você vai morar. Aí você começa a entender a ponte, a travessia, aluguel, Guarani, câmbio, porque são tudo coisas novas para quem está acabando de chegar, Um né? universo muito diferente. Nossa, muito diferente. E aí, um dia, numa dessas conversas, o meu marido voltou nisso de novo, né? Ai, amor, acho que agora a gente podia tentar e tudo. E eu resisti um pouco, né? Eu tinha acabado de ter um filho. Minha filha ainda não tinha nenhum ano quando eu... E aí eu falava pra ele, mas meu bem, a gente acabou de ter um filho, a gente... na minha cabeça, eu achava que não seria possível. E vir pra cá ainda, né? E ter que arranjar, se estruturar Sim, novamente em outra sim. cidade e tal. É complicado mesmo. Foram muitos processos, foram muitas coisas. Muitas coisas envolvidas. E aí, vocês... Ela perguntou de onde você veio? É, A cidade? isso. Eu sou de São Paulo. Ah, de São Paulo. Sim. São Paulo ainda não é tão distante quanto a galera que vem da Bahia, né? Mas mesmo Sim. assim, Mesmo você não assim. tem tanto contato quanto a gente que é aqui do Paraná com o Sim. negócio do Paraguai. E isso também foi uma das coisas que colaboraram para que eu pudesse vir, porque é um longe Perto. né? É um longe, não tão longe, não é tão impossível. Porque eu não teria como conciliar um trabalho na Bahia. Ou no Maranhão, se fosse, né? Sim, aham. Aí você buscou algumas faculdades e decidiu, vou fazer essa. Sim. E aí vocês... Aí veio Vieram. a família. Sim, aí nos conversamos e eu tive muita ajuda do céu, do universo, dos meus amigos, dos meus doutores, do meu trabalho. Tudo Colaborou, né? colaborou. Onde eu trabalho, existe a minha carga horária é 30 horas semanais, né? E lá existe uma possibilidade de você trabalhar os sábados, os domingos e os feriados. Ou seja, você teria a semana livre. Que não é uma carga horária comum, assim, em outros hospitais. Geralmente, você trabalha segunda, quarta e sexta, terça, quinta, sábado e tem as suas folgas, essas coisas. E, coincidentemente, nesse processo que nós estávamos nos preparando e conversando sobre... Uma enfermeira tinha saído desse plantão. E aí, eu comentei com ele. Eu falei, olha, tem uma vaga sobrando. Realmente as coisas Eu vou acontecem. Foram encaixando as coisas, né? Exatamente. Teve muito mais coisas, gente. Teve uma questão religiosa também envolvida no meio, né? Eu tinha acabado de me batizar na igreja. E aí eu falava assim... E ele, quando a gente começou a conversar, quando eu me apaixonei pela ideia também, que eu comprei o sonho junto, nós compramos isso juntos, eu... Dentro ali da minha religião, né? Eu falei, Deus, eu preciso da tua resposta. Eu não vou assim, aventurando, porque era uma manda um coisa sinal. grande, assim mesmo.
Mas eu falava assim, tem que ser... Deus, você sabe que eu sou meio devagar. Não vai me mandar um sinal, uma folha que caiu da árvore. Tinha que ser algo assim mesmo. Eu sempre falo pra Deus, um outdoor bem grande. Passar um avião, assim, escrito, vá fazer. Gente, por Deus, eu falava, Senhor, me manda, conversa comigo. Eu fiquei 3 meses pedindo, orando a Deus. Não, conversa comigo, sem a tua permissão eu não vou. Mas se me permitir, eu vou. E aí eu lembro que uma amiga minha estava passando por um processo de separação. E aí eu convidei ela para ir na igreja comigo. Porque ela estava muito triste e tal. E naquele dia que eu a convidei, veio uma pastora de uma outra igreja pregar na nossa. Porque a igreja que eu frequento não tem revelação, essas coisas, não trabalhamos com isso. E aí veio essa pastora. E aí, no final do culto, ela pediu pra gente fazer uma fila e que ela queria orar pela nossa vida. Fizemos a fila e tal, e eu queria passar com ela. E aí, eu lembro que eu tava assim com a cabeça baixa e ela foi... Ai, Senhor, eu não sei o que essa tua serva precisa, Pai. Ajuda ela nos estudos dela, tudo. Aí eu fiquei assim, nos estudos. Eu nem tava estudando ainda. Aí, quando ela terminou, ela falou assim... O Senhor me mostra que você quer fazer uma outra faculdade. Ele me manda te dizer, vai ter muita luta e muita peleja, mas se for o desejo do seu coração, pode ir, que você vai conseguir. Eu caí em prantos, chorei muito naquela tarde. E aí eu cheguei na minha casa e falei pro meu marido, tudo bem, então. Podemos arrumar as malas e agora a gente pode ir. Vambora! Agora. E assim a gente fez. Aí nos preparamos, viemos nós dois primeiro, conhecer a cidade, conhecer as faculdades, saber como era, procurar onde a gente ia morar. Eu tenho 2 filhos, onde eles iriam estudar. Tem isso também. Todo um processo, não é tão fácil. E a língua também, principalmente para eles que é pequenininho, né? Então, mas a gente não ficou do lado do Paraguai, a gente ficou lá em Foz. Ah, tá. Tem essa opção também. Sim, durante 1 ano eu atravessei a ponte de carro. Meu Deus. Meu Deus. Assim. E aí foi isso. Aí a gente veio, e meu marido fazia Uber, me ajudava. E aí, o que eu fazia para conseguir conciliar os estudos? Isso que eu ia te perguntar. Sim, quando começavam as aulas, lá no 3º andar, tem um mural onde ficavam todas as grades as turmas, né? As grades das aulas e os doutores que ministravam aquela classe. Então, o estudo ele é integral, mas ele não é o dia inteiro, manhã, tarde, não é assim. Às vezes você tem um horário livre. Exato, tinha um horário livre às vezes na segunda, eu tinha livre de manhã na segunda, ou eu tinha a quarta tarde livre, ou a quinta de manhã livre. E aí eu não podia ter aula na segunda de manhã, porque era a hora que eu estava chegando de viagem. Então eu procurava o doutor e falava, doutor, eu trabalho. Eu vi que o senhor dá essa mesma aula na quarta tarde, na sessão tal. O senhor me permite assistir sua classe nesse horário e não põe falta para mim? E aí ele falava, tudo bem. E aí nenhum encrespou, nunca foi Nunca, difícil. Ainda nunca. Bem. Os doutores super entendiam. Até porque eu acho que o que eu estava pedindo não era assim, doutor... Olha, eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. Aí, eu não venho, né? E você coloca a presença para mim mesmo eu não estando? Não. Eu acho que até o pedido que eu fazia era algo que assim, a pessoa fala, não, você vai vir? Ok, então eu considero que você está presente. É porque para quem não está entendendo, a Kelly ela ainda continuou o trabalho dela em São Paulo. Não todos os dias, né? Sábado e domingo. Isso, nos finais de semana e feriados, né? Isso. Então ela fazia faculdade, ela tinha os filhos dela e ainda trabalhava. Agora, o dia dela tinha muito mais que 24. Ela transformava 24 em 72 horas. A semana dela, então, meu Deus, 8 dias por semana. Assim mesmo. E aí, como é que você conseguia conciliar esse negócio? Principalmente em semana de prova, que daí é puxado, né? Quando você tem que ter uma organização do seu tempo muito grande. Então, por exemplo, na semana de prova, eu tinha as matérias que eu tinha mais dificuldade. E assim, você nunca estuda na semana de prova. Você estuda antes. Então, às vezes, já aconteceu
várias vezes de eu estar no intervalo de classe, intervalo de aula, eu ia para a biblioteca. Eu não tinha tempo para fazer outras coisas, né? E aí, às vezes, vamos supor, a prova amanhã era de... Um exemplo... epidemiologia. E a pessoa via que eu estava estudando clínica. Mas a prova amanhã não é epidemia? Eu falei, Por que você está estudando clínica? Eu falei, não, porque epidemiologia eu já estudei, eu tenho que estudar para mais próximo, senão não vai dar tempo de ver tudo. Então, eles falam, assim, muitos colegas... Ainda bem que você se programava, porque se fosse eu, era assim... Ah, amanhã é o quê? Ah, tá, beleza, peraí, agora eu vou fazer então. Mas o segredo para eu ter conseguido foi justamente eu ter a programação. Organização. Organização. Durante as viagens, eu baixava aulas online, assim, eu baixava aulas, eu colocava meu fone e eu ia escutando. Porque às vezes eu queria ler, mas às vezes me mareava, me deixava enjoada, ficar lendo... Cansava a visão, então quando cansava a minha visão, eu pausava. Eu também não consigo viagem. Às vezes acontece. Ficava só escutando daí. Aí eu ia pela audição, sim. Quanto tempo é daqui até São Paulo de ônibus? 16, 18 horas. Você passava mais de um dia na estrada por semana. Sim. É coisa, hein? Sim. Então, esse tempo que eu estava viajando, ele tinha que ser um tempo produtivo. Sim. Aí eu aproveitava para estudar. E aí, então você contou que eles vieram pra cá, morar aqui. Ficaram comigo 1 ano. Ah, eles ficaram só 1 ano? Só 1 ano. Achei que eles tinham ficado todo o tempo. Não. Aí foi onde as coisas começaram a ter mais dificuldade. Eu digo que a minha faculdade, ela foi um game e cada ano foi uma fase, foi subindo a dificuldade, sim. Esses dias a gente tava conversando. Aqui no Paraguai é assim, cada ano parece que a gente tem um desafio diferente. E comigo foi assim, cada ano foi um desafio diferente. Que aí, o sonho dele era ser funcionário público. E ele tinha feito um concurso. E, Passou no final do ano, o concurso chamou ele. Que maravilha, né? Ele ainda cogitou a possibilidade de não assumir para ficar comigo, me acompanhando. Eu falei, não, mas um sonho pelo outro não, né? Você tem que E daí ele assumir o seu voltou cargo. para São Paulo com seus filhos. Voltou para São Paulo com meus filhos. E o coraçãozinho? Aí foi só choro. Só choro. Foi velho. só choro. Ai, que dor, Chorei cara. bastante. E os 5 anos restantes da sua faculdade, eles continuaram lá. Eles ficaram lá. E aí você tinha tempo de ver eles nos finais de semana? Sábado à noite. Daí era o tempinho que você Sim. tinha para ficar com seus filhos. Eu entrava seu no marido. plantão às 7 da manhã, saía às 7 da noite. Aí ia em casa, ficava com eles um pouquinho, dormia. No outro dia, plantão. Acabava o plantão às 19, direto para a rodoviária. O ônibus sai às 20. Chegava aqui na segunda de manhã. Tudo cronometrado, milimétrico. Sei as paradas, já sei. Não podia ter um carro a mais na fila que já era. Não, e um dia teve. Ah, é? Tem história. Imagina, 5 anos viajando, tem história. Não, e outra? Assim, Eu lembro que um dia eu tava atravessando aqui e eu falei, meu bem, eu tô muito em cima da hora, eu acho que eu vou perder o ônibus. Porque esses ônibus que eu saio agora, eles são bem pontuais, né? E aí, na hora que o ônibus chegou e ele ia virar ali no cruzamento da rodoviária, o meu passou por mim. Eu falei, meu Deus. Eu fiz assim, meu ônibus. Na hora que eu falei, meu ônibus, o motorista abriu a porta do ônibus e eu desci. Aí, na hora que eu desci, tinha um motoqueiro bem na minha frente. Falei, moço, me ajuda a pegar aquele ônibus. Ele sobe aí. É coisa de Meu Deus, filme, que loucura! Sem capacete nem nada, eu subi. E a gente ia buzinando e eu fazia assim, ó, acenando pro ônibus. Eu tô aí. E ele falava, não. Eu falei, tá. E aí ele parou. Aí ele parou. Meu Deus, que loucura! Falei, moço, pelo amor de Deus, eu preciso ir trabalhar, eu preciso trabalhar. Aí ele falou, atrasada e ainda com compromisso. Eu falei, por favor. Se eu te contar, você vai chorar comigo. Sim, assim mesmo. Vamos daqui até São Paulo, que você vai chorando aqui até lá. Assim foi. Ixi, teve outras, que né? legal. Teve outras. Que loucura, mais. meu Mas Deus. é muito legal saber essas histórias assim, de perseverança. E isso aí a gente fala nessa parte do ideal, né? De você nunca ter tomado uma falta ou alguma coisa assim, né? Perder uma presença. Sim. Mas às vezes tem que acontecer, né? Já teve dias que teve um dia que eu tava na ponte atravessando para ir fazer prova. E aí os alunos já tinham entrado, E aí eu mandei uma mensagem para delegada e falei, delegada, Mas não... isso acontece.
Falei, não deixa ninguém sair dessa sala enquanto eu não chegar. Porque se um sai, eu não posso mais entrar. A nossa também. Isso acontece muito na minha sala com o pessoal que mora em Foz. Às vezes tem dias Fica preso que ali fica na preso na ponte. ponte e não tem o que fazer. Daí a gente tem que aguardar eles. O professor fala, ninguém sai da sala enquanto eles não chegarem. Vários. Tá. E aí essa parte principal de quando tem aula, tem essa grade mais flexível. Sim. E aí quando você chegou no internato, como é que foi? O internato foi outra bênção também, né? No começo, eu peguei férias. Passa um pouco aqui, toca aqui em mim pra passar um pouco da benção. Meu Deus. É muita benção. Foi. O internato eu peguei férias. E... Não, e eu fui tentando conciliar também, porque os doutores, eles são bem flexíveis também. Uhum. E eles entendem. Algumas pessoas eu precisei... Quando foi preciso, eu contei, entendeu? Uhum. E aí eles entenderam. Quando né? eles veem que você não é por preguiça, não é por moleza, não é... Pelo contrário, né? Pelo contrário, porque você está lutando muito. Teve vários doutores que falaram, não, mas não pode ser. Doutor. E essa, você E aí contou eu consegui no finalzinho agora, eu consegui uma licença aí de 2 meses para eu poder me dedicar nas maiores, que era a clínica. Clínica não mais tinha pesada, como, né? mais pesada, sim. Entendi. E você contou que você é enfermeira, né? Sou. Isso te ajudou muito na medicina? Porque tem bastante gente que faz medicina que veio da enfermagem, né? Ajuda em algumas coisas. Na prática, ajuda um pouco. Na teoria, são profissões totalmente diferentes. Totalmente distintas. Não é a mesma coisa. Isso é uma dúvida que eu tinha muito, assim, saber que se enfermagem ali em medicina tinha alguma coisa parecida que, tipo, às vezes pudesse ajudar ali. Tem. Tem algumas matérias, né? No Você fala em termos de matéria? É. Achei que você estava falando em termos assistenciais, assim. Também, né? Tem ali a parte teórica, mas É diferente. diferente. É diferente. A medicina é bem mais aprofundada, assim. Eles cobram mais aprofundado, eu acho. Uhum. Então, é por isso que eu acho que não teve, em termos de teoria, diferença entre o formado e o não formado. Uhum. E aí você continuou fazendo medicina e trabalhando na enfermagem lá em São Paulo. Sim. E os seus colegas? De onde? Lá ou de cá? São Paulo. De São Paulo. Que daí você chegava lá, olha lá, que ele faz medicina. Olha, vou te ser muito sincera, assim. Enquanto eu pude não contar, eu não contei. Porque, em realidade, eu te digo, no começo eu também duvidava. Eu achava... Eu não sabia se eu ia ser capaz. Eu também tive eu duvidei de mim. Insegurança, né? Eu tive minhas inseguranças. E aí eu não queria contar, porque eu falei... Aí eu conto, falo pra todo mundo, posto aí que estou estudando, daqui 2 meses caio... E A aí, mala de eu volto e vou explicar como. Você não colocou nem no link nem na bio? Você escreveu assim, medicina, não? Não. O estudante novo do primeiro semestre, ele tá tremendo agora, escutando você falar isso. Só pega o diploma e coloca na bio do Instagram. Assim mesmo. Foram 6 anos praticamente fora de Facebook, redes sociais, tudo. Agora que eu comecei a... Agora que você terminou, Agora eu falei, e agora eu já posso postar que eu consegui, eu terminei, eu venci. E agora que, tipo assim, que você passou por toda essa luta, né? Por todo esse trajeto, todo esse caminho, e você terminou, qual que é a sensação que você tá sentindo? Indescritível. É indescritível. Uma mistura, né? Sim, uma mistura de emoções, muito feliz. E o que eu comentei com vocês no começo, assim, a questão da representatividade, que eu não esperava. Eu nem sabia que isso eu tive pessoas que me abraçaram com os olhos assim mareados. Nossa, você é uma de nós e você chegou lá. Porque a gente sabe, né, que para quem essas coisas que eu acabei de falar, mulher, você ser mãe, você ser casada, você conseguir conciliar e sair. Eu consegui Da zona de sair, conforto, né? exato, e eu consegui manter a minha família unida, a minha família me apoiando, meu esposo do meu lado, os meus filhos me respeitando, me amando, me esperando, contando, mamãe, quantos dias agora? Esse apoio foi muito importante, Muito né? Foi a sua importante. motivação de todos os dias, Sim. né? Nos dias de choro, foi isso, e nisso que eu me apeguei para... Porque você tá ficando longe, assim, às vezes tem esses momentos mesmo que você fica assim...
A gente que nem tem filho, né? Às vezes fica meio mexido emocionalmente. É porque, por exemplo, assim, você tem seu filho, seus filhos, seu marido, né? A gente se apega nos nossos pais, né? Não, a gente quer dar orgulho para os nossos pais. A gente está aqui valorizando o esforço que eles estão fazendo pela gente, né? E além disso, a gente lidar com a saudade, você ainda lida com o preconceito também. Porque eu também não foi um conto de fadas, né? Eu também recebi muitas críticas de talvez eu não ser boa mãe por isso e ter Sempre tem alguém pra julgar, né? Sempre tem. O que mais tem, na Mas verdade. não paga os boletos, né? Não paga. Manda lá, paga meu boleto aí, daí você pode... Eles não É ajudam o que a pagar mais boleto. tem. E aí essas... Ou pessoas que em algum momento falaram pra ele, você acha que a sua mulher tá lá no Paraguai sozinha? Querendo causar intriguinha, né? Tacar gente. lenha onde não tem fogo. Mas sempre Teve tem. teve muito. E de todas as maneiras, assim, tentaram nos Desestabilizar, né? Desestabilizar, E o que você acha que você falaria pra Kelly lá do comecinho, que tava com medo de vir pra cá? Eu acho que eu falaria... Não desiste, segue, vai em frente, orgulhe-se, porque houve dias que eu duvidei, houve dias que eu também tive vergonha, eu não vou mentir isso pra vocês, teve dias que eu falei, e até quando eu terminei, eu fiquei pensando, ainda falei pro meu marido, será que eu posto agora? Eu espero revalidar primeiro, né? A gente sai com essa coisa de que só vai ter o valor quando já tiver... Tá doida, mulher? Exato. E eu, conversando com ele, aí eu comecei a pensar, falei, não, eu acho que eu já posso começar. Já, claro que pode. A gente tem que se orgulhar de cada passo, Sim. porque cada passo é importante na Sim. nossa jornada. Vai E, esperar. isso também é importante, assim, se eu pudesse dizer isso para minha Kelly do começo, eu teria dito. Orgulhe-se de cada nota que você conquistou, de cada... Porque foi tudo isso foi uma vitória. Foi uma vitória, foi uma somatória. E aí essas somatórias você vai juntando para você ir continuando dando os passos. Na força, né? Sim. É, porque às vezes tem um momento que às vezes não dá certo, né? Esse é o pior. O problema é quando não dá certo. Sim. E aí você tá junta triste. seus cacos e Bora pra próxima, né? E bora pra próxima. E Sim. o negócio da medicina que a gente sempre fala é que às vezes a gente tem que se desapegar de algumas coisas muito importantes. Você da família e tal, mas também momentos importantes. Sim. Principalmente você, do Nossa, crescimento muitos. deles. Porque para compensar os dias que eu não pude no trabalho, então eu fiquei esses tempos todo praticamente sem férias. Então, quando os meus colegas saíam para ir para as férias em casa, eu ia pro plantão compensar as minhas horas. Então, foram 6 anos sem Natal, sem Ano Novo, sem aniversário de filho, meu, de marido. Não teve. Teve que abrir mão de muita coisa. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Esse é foda. E quando, E as e quando datas a jornada... comemorativas é as que dói mais, né? É. Mas quando a jornada é difícil, parece que lá no final você sente aquele orgulho de dizer valeu a pena, né? Você tá- Parece, não, com certeza é o que eu mais tenho agora, né? Por isso que eu amei o convite e porque eu me orgulho da minha história. E tem que se orgulhar. E deve. Não, e outra, tá esperando pra ser médica quando? Ganhou o Nobel? O que é isso? Ganhou o prêmio Nobel, daí ela vai falar que ela é médica. Mas é isso mesmo. Eu tenho uma amiga que também recentemente se formou. Ela falou, amiga, não me sinto doutora. Eu falei, você é doutora. Ué, você ficou 6 anos pra isso. não. Isso é uma coisa que a gente tava conversando bastante, que é não saber tudo. E tá tudo bem não saber tudo. Sim, Sim. claro É que experiência. A gente nunca vai saber tudo, nunca. Porque medicina é muito Constante, né? amplo, né? Então, Com é constante certeza. estudo e aprendizado. Então, a gente vai terminar a faculdade, a gente vai sentir realmente, né? Acho que você também sente assim, não sei de tudo. Ou... A gente tava falando com o último doutor no último episódio, Eu né? vi Da insegurança e Aham, tal. a gente sai... Esse é igual você estava falando, da gente não acreditar em si mesmo, Sim. né? Então, a gente termina, às vezes, com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Eu sou muito abençoada e sortuda, que é mais alguém de vez. Depois a gente vai querer bastante. Sim, Porque- porque os doutores, né, com quem eu trabalho, eles me tratam super bem, estão me ensinando, assim. Então, eu falo, gente, eu vou sair
Eu tenho padrinhos para Via Aérea, eu tenho padrinhos para Via Central, eu tô bem servida. A galera que deu oportunidade, né? Sim, graças a Deus. E é isso que vocês comentaram e eu tava falando, assim, é bom, né, você ter amigos que vão te ensinar o que os livros não te ensinam, né? E o segredo é o equilíbrio. É o equilíbrio, assim, eu vi aqui muitos se perdiam nisso, querem praticar, e aí eu falava, gente, nem tudo é prática, vocês têm que achar um equilíbrio no meio disso. E foi o que eu tive que fazer ao longo de todo esse momento, sabe? Equilibrar. Então, tinha dias que, eu vou estudar, eu falo, não, agora eu não posso, eu preciso dar atenção para meus filhos. Não, agora eu não posso, eu preciso dar atenção para meu marido. Não, agora eu não posso, eu preciso dar um gás no meu trabalho. Entende? Tem que focar em achar os rumos do foco, né? Exatamente. E agora, quais são os planos da doutora Kelly? Agora me preparar para revalidar meu diploma, né? E aí... E conta um pouquinho pra gente como é que vai ser isso aí. Você já se programou? Você vai ficar aqui no Paraguai? Vai voltar pra sua cidade? Não, eu já zarpou. Já tinha que ter ido, né? As coisas tá lá, só eu que tô aqui. Exatamente. A vida tá toda lá, né? Meu trabalho, minha casa, meu marido, meus filhos. Bom, aí agora eu volto. Eu vou acertar os dias na casa, né? Que eu preciso trabalhar para compensar os dias que eu tô em débito na casa. E aí, mês de agosto, então, tá comprometido. E a partir de setembro é o dia que eu vou sentar e organizar o meu plano de estudos pro Revalida. Sim. Já tem data do próximo Revalida, não? Não, se tem, eu ainda não tô a par. Eu creio que entre fevereiro e março a gente faz a prova, a primeira fase. Aí você vai começar um curso, alguma coisa assim? Eu pretendo. Eu pretendo começar um curso, mas eu já tenho, assim, mais ou menos um plano de como que eu quero fazer. A gente montou um grupo de mais 5 pessoas, mais ou menos, pra gente discutir provas. Importantíssimo. Pra gente discutir provas e fazer o estudo à parte, né? Principalmente para a discursiva. E daí você vai continuar, trabalho, revalida... Não, se eu não parei de trabalhar enquanto eu estava estudando. Você acha que agora ela vai tirar férias? Não, agora trabalhar sim ou sim. Sim ou sim, só que agora sem precisar viajar 16, 18 horas. E tá em casa, né? Estar em casa, que é a melhor parte. Agora vai ser meio que uma férias pra mim, porque mais difícil eu acho que foi... Já passou. A gente falou bastante da sua família ter vindo te acompanhar, te ajudar. E a gente fala bastante dessa parte de trabalho, porque a gente já teve uma outra entrevista que o doutor disse que, como ele trabalhava, o relacionamento dele com os amigos da faculdade era um pouco restrito, por conta do tempo, né? E às vezes você tem que pegar o tempo que você pode estar com as pessoas que são seus amigos para dar para o estudo. Sim. Como é que era essa sua relação com suas amizades, assim, dentro da faculdade? Você conseguiu ter amizades dentro da faculdade? Poucas. Pensando assim, foi bem restrito, realmente. Não tem tempo para sair, para outras coisas. Porque na verdade o final de semana que seria o seu tempo livre, você nem estava aqui, né? Exatamente. Mas construiu boas amizades. Eu construí boas amizades. Poucas mais boas. Que foram também, que me deram muito apoio. Porque teve dias de desânimo, teve dias de, meu Deus, eu não consigo. Não, sim, você consegue, você é forte. Eu sou forte mesmo, você duvida, né? Eu falo isso porque eu acompanhei ela no estágio, fazendo estágio com ela, aprendendo um pouco. E a galera, do dia que eu fui, eu não conhecia ela, eu conhecia o Felipe. E aí eu falei pra ele e tal, do podcast. Aí eu cheguei lá e as meninas falaram, você tem que levar ela. Ela, eu não. Não vou, não. Leva ela no podcast. Não vou. Não acredito. E todo mundo falando a mesma coisa. Você tem que levar ela, Um abraço pra vocês que estão assistindo. Manda um abraço. Um abraço pro Dr. Felipe Andrade, Larissa, Ana Martendal. Um abraço pra vocês que estão assistindo a gente. Foi muito legal a gente ter conseguido essa oportunidade de trazer você aqui, porque essa experiência sua... Uma história de superação. Sim. O podcast é para isso. É uma conversa de
de que não pode ficar só em uma roda. Outras pessoas, assim como você disse, que se sentiu abraçada quando voltou. Sim. E que se Precisam conhecer identificaram. a Kelly e a Verdade. história da Kelly. Precisam Verdade. escutar essa sua história para poder ter uma motivação aí. Sim. Às vezes... Eu fiquei muito feliz de saber que eu estava contribuindo. Eu realmente não tinha noção, assim. Não tinha mesmo. Eu achei que... Ela achou super normal voltar todo final de semana e fazer plantão. De boa. Porque você acostuma, né? Até a dor acostuma, tem horas. E eu fiquei, nossa, uma colega, um dos nossos tá lá agora. Eu falei, gente, agora eu tenho que botar afinco no preparo pro Revalido, porque a representatividade que isso ganhou foi grande. Agora a responsabilidade Agora é grande. você tem outra responsabilidade. Exatamente. Assim eu estou me sentindo. Que agora eu tenho uma responsabilidade bem maior. Que antes era só, assim, eu, meu marido... Afinal de contas, é quem me ajuda a pagar os boletos, foi quem me ajudou a cuidar das crianças. Esse Falei, sim, ele pode falar ruim, né? esse daí pode. sim. Aí agora já cresceu um pouco mais. Falei, tá. Eu acho que eu vou abrir e vou contar um pouco como que vai ser esse meu preparo para a prova do... Claro, Você tem deve. que fazer. Como que não? A galera que mais quer, ou a pessoa quer Assim, entrar. a gente sempre tem vergonha, né? A gente com o projeto do podcast, tudo, a gente sempre tem vergonha de começar um projeto assim, as pessoas julgarem, Sim. as pessoas... E eu pensei, eu tive medo do julgamento, eu te falei. Mas a gente tem que dar a cara a tapa e sem medo mesmo. Quem quiser falar que fale, não tem problema, porque o propósito é maior, né? Verdade. É só ele que pode falar mal, que ele paga o boleto. Exatamente. Mas essa parte a gente tá tentando ainda se aprimorar. Você vai sentir isso. Agora que você começar, pra alguém vai ser muito legal assistir Sim. você. Pode ser que, tipo assim, nem todo mundo vai ficar assíduo todo dia no seu Instagram, vendo como é que tá as coisas. Mas só de você estar ali postando uma constância, é igual eu sempre falo, ou um amigo teu vai ver que você tá estudando e vai falar, eu acho que eu deveria estudar. Isso acontece comigo, inclusive. Às vezes eu olho Não, lá... os meus colegas, eles falavam assim, Kelly, às vezes eu tô na minha casa, eu tô cansado. Aí eu lembro de você e falo, porra, mas aquele Eu tô viaja. cansado. Não, eu vou fazer. Tem alguém pior. Como é que é, amigo? Você tá cansado, amigo? Eu tive vários colegas que falaram, amiga, você é minha inspiração. Às vezes eu penso, ai, eu tô tão cansada. Ai, mas a Kelly... Não, peraí, então eu vou fazer. Eu falo, gente... Não, semana que de bom. provas, se tá assim, semana de provas, aí eu tô lá. Sabe aquela postergando? Vou estudar postergado. Daqui a pouco eu estudo, daqui a pouco eu estudo. Aí você tá mexendo no Instagram, de repente um amigo teu tá estudando. Vamos ver se tá estudando pra prova. Passando pro próximo, na basneira, aí de repente um outro amigo teu estudando. Mas será que vai estar tão difícil a prova assim? O povo Mas já é tá bem isso estudando. mesmo. Eu fico com meus Sim. amigos. Vocês já começaram? Não. Ah, então tá bom. Ah, já comecei. Ah, então eu vou começar também. Não, eles falaram, muitos colegas da própria faculdade. E isso serve pra você. Tanto pra te motivar e pra motivar alguém que esteja junto com você. Por isso que eu falei aquele Mas dia. fiz bons amigos, me ajudaram, me apoiaram. Os delegados de turma que eu tive até hoje me ajudaram. Eu, ao longo do caminho, assim, eu ganhei o respeito, a admiração de muitos... Isso para mim não foi muito gratificante. Foi um gás, né? Nossa! Tem uns doutores que são super rígidos, o pessoal tem medo das provas. E quando eu rendi a prova, eu ainda terminar ganhando elogio, eu falei... Eu sou fera mesmo. Quem é fera sou eu. Quem é fera tá aqui. Ai, ai. Ajudou muito. Ai, mas é gratificante, né? Você olhar pra trás e ver. Nossa, hoje a palavra que define minha história é essa, gratidão. Gratidão. Não me arrependo em nada de tudo que fizemos até hoje. O que eu tava falando com relação... Falei longe do microfone. Tava falando em relação às meninas, é porque, por exemplo, elas, as amigas dela ali, tudo ao redor, já postam TikTok, não sei o quê. Ai, não, no Instagram não vou aparecer, mas no TikTok tá lá. De ladinho. Fazendo dancinha e tudo, mas não posta no Instagram as coisas que tá fazendo. Tem vergonha de postar que tá estudando, nunca fiz na vida. Quem tem vergonha de postar que tá estudando? Verdade. E vencendo. Venci. Da mesma cena. Venceu. E Isso. outra coisa, você no teu trabalho, agora que ali todo mundo já sabe que você é médica, Sim. você conseguiu um espaço assim que as pessoas confiassem mais em você?
com relação a saber que você tá fazendo medicina, tá terminando medicina, que você já é médica? Em termos assistencial, você fala? É, trabalho. Você, assim, ó, o doutor às vezes fala assim, você tá fazendo medicina, né? Não quer fazer pra ver? Vamos lá, vamos tentar, eu acho que você já fez, não? Não, assim não. Por exemplo, eu tenho, como eu te falei, dos meus padrinhos aí da Via Aérea. Que agora não, chama a Kelly. Padrinhos da Via Aérea. Vem cá, vou te mostrar, olha. Assim, ó, se você fizer essa técnica assim, isso aqui salva vidas. E me mostrando como é que faz. Isso sim. Em termos de autonomia no meu trabalho, eu acho que não mudou. Eu acho que desde quando eu entrei no hospital onde eu trabalho, aos poucos, assim, eu ganhei uma... Assim eu me sinto, sabe? Uhum. Eu ganhei um reconhecimento ali da minha chefia e tudo, então... Eu acho que nesse sentido não mudou. Essa semana eu fui avaliar um catéter. Eu passei um catéter e o paciente usava marca-passo. E aí, na hora, eu fiquei, será que pode... né? E aí, eu fui falar com o doutor, olha, mas um paciente não tem outra via e tudo. Ele falou, mas você não é médica? Você avalia? Eu falei, doutor, mas aqui eu sou enfermeiro, você avalie comigo. Só me dá um norte, pelo amor de Deus. Exato. Não, a gente tem que ter respaldo, a gente não pode fazer Sim, as coisas, não. Claro. Isso é uma coisa que tem que ponderar bastante, quem é praticante. A gente é praticante, a gente é estudante, você não é médico ainda, então você tem... Isso é muito importante, você saber até aonde você pode ir. Não, até aqui eu consigo, não. Aqui eu preciso dar um passo para trás. É uma segunda opinião, né? Exatamente. E no internato, que a gente queria conversar com você sobre essa parte do internato para conhecer um pouco como é que foi esse processo e tal. E no internato, como é que foi, assim? Teve casos no internato que você falou assim, cara, como assim isso tá acontecendo comigo? Assim, umas coisas extraordinárias que você vai levar pra vida, assim, tipo experiências que você teve no internato. De diferente, assim? É. Tipo, por exemplo, eu vou guardar pra sempre o negócio da unha. O Christopher que tava assistindo, você sabe qual é o negócio da unha, Christopher. Cara, chegou amanhã com a unha encravada lá. Não, sério mesmo, eu posso assistir qualquer coisa de cirurgia, mas unha e olho não dá. Ele tinha que tirar uma unha encravada da mulher. Cara, para. Ah, mas Meu é legal. Deus, olha, arrepia tudo. Eu não consigo, cara. É um negócio duro, muito duro de tirar, assim. E essas coisas eu vou levar. Vai ficar comigo. Um dia eu vou lembrar. Eu acho que pra mim é um pouco mais difícil isso, porque eu já sou enfermeira há mais de 10 anos. Tá acostumado. Eu que sou... Então eu já vi bastante coisa. Mas nenhuma então nada experiência assim que você surpreende sentiu, mais. tipo, uou, nada. Tô tentando lembrar de alguma coisa assim. Não. Mas é acostumado. você que tá, né? Sempre teve dentro de hospital lá e aqui agora no internato, né? Qual que você acha que, assim, é a maior diferença entre o hospital no Brasil e aqui no Paraguai? Não, são muitas diferenças, muitas. Vamos partir do princípio do SUS, que no Brasil tem e no Paraguai não tem. Aí já começa a ter uma grande Lugar diferença. nenhum no mundo tem, né? Exato. O que a gente tem. No Paraguai, até você entender que se o paciente quer tomar uma medicação, você vai fazer a receita, ele vai lá fora, alguém vai lá fora comprar e trazer. Até você entender que é muito diferente. Muito diferente. No Brasil, você Obrigada, entra... SUS. As pessoas só vão ter noção do valor o Quando dia perder. que não tiver. Um dia que não tiver. Isso é pra tudo, né, na verdade? Exatamente. Isso é pra tudo. É porque igual lá nos Estados Unidos eu vejo o pessoal falando que você sai do hospital com uma dívida enorme, né? E aqui no Brasil, não. A gente, graças a Deus, tem o SUS que você Sim. vai... É muito raro não ter alguma coisa precário, que não é precário, mas ainda assim a gente não tem isso em nenhum outro país, né? Que eu saiba. Impactou. Quando eu tava no regional, que eu fui com a doutora... Qual é o nome da doutora? Pode. Doutora Alicia, Doutora Alicia. A doutora Alicia... a gente passava, né, para solicitar os exames, e aí o paciente falava, mas doutora, precisa mesmo desse exame, né? Porque eu fiz ele já tem tantos dias. Ela falou, não, sim, a gente precisa fazer o acompanhamento.
E para eles questionam, não é porque ele tá questionando tua conduta, que não sabe o que você tá fazendo, é porque ele não tem... tem que pagar. preço. E às vezes ele não tem É dinheiro. para explicar, se você me corrige se eu estiver errada, né? Ali no Paraguai, não é igual no Brasil, que você vai lá na UPA, onde quer que seja, o médico te dá a receita e você retira o medicamento ali. Ali não, qualquer coisa que o médico for precisar no seu procedimento, você ou seu familiar tem que ir ali numa farmácia fora do hospital e trazer para você. Às vezes Exatamente. tem, né? Às vezes tem, só que é algumas coisas que não Isso, tem aham. mesmo. Exatamente. Gesso, essas coisas assim, às vezes tem que comprar. Mas a maioria, o médico te passa a listinha do que você precisa Você e vai você fazer. vai fora do hospital comprar. Sim. E aí, Sutura, precisa ir lá comprar o fio. Não tem sistema público de Não saúde. tem. e aí quando o paciente ele precisa ser tratado e não tem condição, o que você faz aí? Olha, por exemplo, nesses casos de Eu sou coração mole. Não, ó, nesses casos de sutura, algo assim. Porque se é uma coisa que você tá lá e você tem condições de ajudar, você ajuda. Eu tinha o meu kitzinho, uma suturinha, um negócio. Agora tem coisas que são grandes, né? Uma cirurgia ortopédica é muito caro. É caro para eles e para nós como estudantes também seria caro, entende? Então você ajuda. Eles fazem vaquinha, eles fazem rifa, essas coisas, você contribui. Quando dá pra ajudar. Quando dá para ajudar, você ajuda. Só que é muita gente também, né? É muita gente. É exatamente isso. Imagina você trabalhando um ano inteiro e todo dia tirando fora os seus gastos, né? Que a gente sabe que o estudante é gasto Pra com comer fora. alimentação, é gasto com transporte. Eu sabia que você ia falar alimentação primeiro, porque realmente é alimentação primeiro o problema. Transporte, É um gasto moradia. em cima do outro. Exatamente. É um investimento. O mais difícil de você cursar medicina é que durante os 6 anos não entra nada. Só sai, você só investe. Aí chega uma hora que você olha e você fala, não, preciso do retorno agora. Só que aí, não, calma, ainda falta um revalida. Você ainda tem mais um tempo para você sentar e estudar. E até aí, só o dinheiro que sai. Então, Só indo. É bem Exatamente. isso mesmo. E ali você trabalhou no internato, no público, só? Ela trabalha lá no IPS. E aos finais de semana, ela trabalha lá no regional. E eu Que acompanhava os dois são isso. públicos, ou não? O IPS, ele é público, ele é um instituto, ele é privado. Ah. Quem trabalha de carteira assinada tem direito a usar. Como se fosse um plano de saúde. Como se fosse, exato. Como era antigamente no Brasil, institutos privados de saúde, a pessoas que têm carteira assinada têm direito ao acesso ao serviço. E aí o particular é lá mesmo também. Se o cara chegar e falar, ó, eu quero fazer isso, tá aqui o dinheiro, é lá. No IPS, É. eu não sei se no IPS tem essa... Não, eu acho que tem outros institutos que são particulares que você realmente entra com a grana. No IPS, eu acho que é só os trabalhadores e os seus familiares. Os conveniados. E desse tempo que eu passei lá, a grande maioria era acidente de moto. Sabe por quê, né? Não. Porque os caras só andam de moto e andam sem capacete ali no Paraguai, Sem né? capacete. Muitos traumas. A maior recorrência era isso, né? Inclusive, ela me ensinou, velho. E ali é uma terra meio sem lei, né? No trânsito. Mas é engraçado, eu vi um vidinho esses dias, eu tava falando pra Larissa até, que eu vi um vidinho que era assim, uma musiquinha super calma, um lo-fi, e aí o trânsito do Paraguai, assim. Aí escrito, e o pior é que eles se entendem, escrito embaixo, assim. E é verdade. Mas não, se Dirigi você dirige ali, você dirige em qualquer lugar do mundo. Um ano eu dirigi ali, o primeiro ano todinho. Eu levava 2 estudantes comigo no carro. Uhum. A minha mãe, quando ela vem pra cá, que eu vou dirigir ali com ela, diz, ali se você não for se enfiando, você tem que meter nas caras. Aham, minha mãe, nossa, já tá paraguaia. Uhum, Ixi, a minha mãe vai aqui, ó, segurando, com a mãozinha assim, segurando. Você vai pegando o jeito. Você vai pior, parece que você já vai aprendendo. Esse aqui dá pra mim. Não, agora não dá. Esse daqui vai enfiar o carro, vai bater no carro. Então, você já vai aprendendo o jeitinho Tem que ter mesmo. as manhas ali. Tem que ter. Porque se você demorar muito, não tiver o time, você não sai, né? Você não sai do lugar, você fica Não, ali. ali é um caso à parte mesmo, Sim, no trânsito. onde dá amizade. Foi um teste de paciência pra mim ali no primeiro ano. É igual eu falo, né? Tipo, claro que morar em Foz seria muito mais cômodo, mas só de você ter que pensar, de ficar horas na fila todos os dias. Não, pra mim, na minha opinião, tem que ter um motivo muito, assim, tem Firme, né? Pra morar em Foz. Pra morar em Foz. Aham. E o meu eram meus filhos Filhos. e o meu marido. Quando eles foram, eu falei, não,
Vou mandar pra lá. Sim. Olá, gente. Olá, chicos. Agora eu sou em Paraguai. Agora eu sou de Paraguai, já. Assim mesmo. E essa parte do internato gera muita dúvida para quem tá ali, porque na prática, às vezes a gente faz com boneco e tal, essas coisas assim, e nem sempre a gente aprende 100%. A paciência que você falou que você teve, as oportunidades dos seus acolhedores lá, de via aérea, essas coisas assim. Que eu estou tendo ainda. Tá tendo ainda? Você tá fazendo ainda? Eu trabalho? Não, mas lá no Brasil, você tá falando? Sim. Não, eu tô falando no Paraguai. Ah, no Paraguai. No Paraguai. Você acha que a gente vai aprender essas coisas assim? Tipo, vai ter gente que vai ter um amor e um carinho que vai pegar a gente e vai ensinar assim? Sim, claro que sim. Sim. Porque, sei lá, eu tenho medo, né? Imagina você pegar uma rotação e um doutor que... Ah, eu acho que vai Não, mas aí ter, eu né? acho que é a hora que o seu preparo de teoria te ajuda. Que é o que eu falei. Quando você entra no internato, que entra aquele grupo, os doutores não sabem qual era teu promédio em sala. Ele não te conhece. A forma que ele tem de te conhecer é vendo como você se comporta, entende? Se você se esforça para falar o idioma, isso faz diferença para eles. Ver que você se esforça para falar. porque tem gente que chega no internato e ainda não fala, né? Nada. Tem gente que não consegue falar um bom dia. E aí fica difícil. Então, se vê que você tá ali falando teu portunhol, mas Tá tentando. tá tentando. Isso conta. Se você tem postura. Quando você chegou no seu internato, o seu espanhol já estava afiado ou... Você acha que o meu espanhol tá Meio afiado? ratatá. Meio ratatá. Meio ratatá. Não, eu tô brincando. Tá bom. O dela tá bom. O meu que tá ruim. Ela falou... o dia que a gente tava acompanhando ela falou assim, você tem que dar bom dia pra todo mundo. Só eu no corredor. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem que saber tem. entrar nos ambientes, cumprimentar as pessoas, né? Isso daí também conta pontos. E quando você consegue contestar as perguntas, o doutor te faz uma pergunta, E você você consegue responder, mesmo que você não fale 100% ali, mas ele sabe que ele percebe que você sabia mais ou menos. ele percebe que o conhecimento está ali, que na hora de você formular a resposta que não sai exatamente como teria que sair. Mas ele vê que você sabe. E também quando você tem a coragem de ir. Porque muitas vezes a pessoa sabe, mas na hora... Isso é um negócio, né? Que às vezes ele fala assim, ó, quer fazer? E aí você fica, ui, não sei se eu quero. Exato. Eu já, nosso grupo já era assim. Eu que vou. Não, 2 ou 1. Era assim. 2 ou 1 é do burro, né? 2 ou 1 é do burro. Era mais ou menos assim. Tem que ser, né? Vou fazer. Vai ter uma toracocentese. Eu quero. Não, você já foi, agora é minha vez. Não, você também. 2 ou 1. Nós brigávamos pelos procedimentos. Isso é bem legal. E dá a cara, né? Porque dá a cara. Mas é assim que se aprende, né? Sim, com certeza. Se você ficar só... Isso eu escutei na entrevista do doutor que estava aqui, ele falando, né? Também, se você fica ali se esquivando, não tô preparado, se você não dá suas caras, vai chegando uma hora que você chega numa hora que você... Não. Você tem que estar ali pra aprender, você tem que... E é a hora, né? É a melhor hora. Que agora você... O doutor, você sabe fazer... O dia que eu fui fazer a minha primeira via aérea, eu até fiz um... Você sabe fazer? Eu falei, a teoria? A teoria, eu sei. Ele falou, você já fez? Eu falei... No boneco, eu já fiz. De plástico, já. Vou fazer o primeiro aqui, o próximo você faz. Falei, tá bom. Aí, quando chegou a outra vez, doutor, posso fazer? E ele falou, só se você explicar pra mim aí a teoria. Aí eu respondi a teoria pra ele. Ele falou, você já fez? Eu falei, no boneco? Já. Ele, tá bom, vou deixar você fazer. Eu fui. E deu super certo. Eu fiquei super feliz. Então, tem que pedir. Ele não vai te oferecer. Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. O doutor passava, doutor, estão te chamando pra fazer uma avaliação em tal lugar. Eu falei, doutor, posso ir junto? É o que eu falo pro Arthur, máximo que a gente vai ganhar um não. Mas, exato. Doutor, posso Não estou acompanhar? interessado. Sim, vamos. E a gente ia. Aí, dali, ele já vê que você tem um diferencial, né? Se a outra vê ele fica sentado. Não. Fica só lá observando. Observando, só que não. Quais dicas você daria pro estudante hoje brasileiro que vai começar o internato? Que vai começar... Boa parte do que eu já falei. Você ter proatividade, você ir com boa vontade,
Porque vai ter dias que vai ter procedimentos que não te apetecem tanto fazer. Mas eles vão te ajudar a chegar onde você quer. Entende? Você que acompanhou, viu. O pessoal eles falaram que eu era a louca dos sinais vitais, né? Eu ganhei esse apelido no meu internato. Mas não é, porque é uma coisa que o aluno não quer fazer. E a primeira vez é legal, depois é chato, não querem mais fazer. E aí onde você conquista um pouco do teu espaço, porque ajuda a equipe que tá lá, ajuda e eles conseguem te ver. Fala, não, olha, esse daqui... Boa vontade, tem boa vontade. Então, fala bem de você pro doutor. Ah, doutor, esse grupo é muito guapo. Quando eles falam assim, você já ganhou um ponto. Daí o doutor Bom, sou eu. daí o doutor já olha assim, já te dá um pontinho. E aí você... Confiança, então, assim, né? Sim. Então, proatividade, empatia. Se você chegar, você cumprimentar. Você vai falar com... Parece uma coisa boba, mas às vezes a pessoa esquece. Vai falar com o paciente, cumprimenta ele, pede permisso, né? Pede licença para você tocar nele, para pegar descobrir. Se preocupa em preservar a intimidade da pessoa, coloca o biombo. É coisa básica, mas que às vezes a pessoa, pela falta de prática, tudo na hora não pensa, já vai fazendo. Só quer resolver, né? Não, o estudante sai da faculdade para ir pro internato querendo suturar e enfiar um catéter. Eu falei, gente, não é assim. E um dia também o doutor chamou a gente para conversar e falou, eu sei que vocês gostariam de ver coisas raras e tudo, mas não, o que vocês estão vendo aqui é o arroz com feijão de todos os dias, que é o que mais a gente vê, insuficiência cardíaca, infarto, um edema agudo. Esse é o da clínica, por exemplo, né? Tá faltando uns grãos de arroz ainda no meu, então, pelo visto que eu não vi isso aí, não. Vai ver agora no próximo. Você tá indo pra cirurgia, como você vai querer ver edema agudo? É verdade, tô no lugar errado. Exatamente. Tô pulando uma parte, né? Tá. E a clínica é maravilhosa. Kelly, a gente queria agradecer. A gente ficaria mais 900 horas falando com você. Ok. Queria agradecer a sua muitíssimo participação. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado, ter tido a coragem de vir aqui contar um pouco da sua história. Compartilhar a sua história com a gente e com mais um monte de gente, né? Imagina, eu que agradeço. Motivar a galera a cada vez mais continuar num negócio que é difícil mesmo. Não é fácil, não. É difícil mesmo. É difícil. Não tem como falar que não é. É mesmo. É difícil. Tem que fazer seus esforços. Tem que abrir mão das coisas. É isso. Isso é medicina. Welcome. Verdade. Welcome to medicina. Eu agradeço o convite. Bota o Instagram. Qual que é o Instagram? Kelly Meirelles, com 2 L's. Embaixo, ela vai... Ó, ela tá prometendo pra vocês aqui que ela vai postar no Instagram dela as rotinas dela. Senão vocês vão lá cobrar no Instagram dela. Eu vou dela. fazer, não. Sim, eu vou. Eu prometo, eu vou fazer. Quem for amigo dela, quem tiver chegar no Instagram dela por nós, manda mensagem e fala assim, ó, por que você não tá postando o negócio? Estamos esperando. Tá bom? Prometo que sim. Kelly, a gente queria agradecer de verdade de novo, se desejar muita sorte, muito êxito em tudo que você for fazer, principalmente agora no Revalida, que você vai se preparar. Você merece muito, só de eu ter acompanhado você, eu sei que você merece muito, você se esforça muito. Muito inteligente, como diz o esposo ali, merece muito isso tudo. E você que está assistindo a gente no Instagram, no YouTube... Gente, então, esse é o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado da história da Kelly, que, né, foi uma motivação pra gente, né? E, de novo, você que não se inscreveu ainda, se inscreve. Estamos dando outra oportunidade pra você se inscrever. No botãozinho. Dá like. Assina o sininho. Assina não. Aperta o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Segue a gente lá no nosso Instagram, @mediensina_podcast_oficial. Lá sempre tem bastante informação para vocês. Episódio toda quarta-feira, às 8 da noite, horário de Brasília. Tem na Amazon Music, tem no Spotify, tem no YouTube, tem no Deezer. Tem em todos os lugares aí que vocês quiserem assistir, tem lá. E é isso, queria falar pra galera também que a gente espera que vocês comentem aqui embaixo. Sério, comenta aí, ó. Assim, comenta. Ó. Cara, eu queria muito... Se inspira na minha mãe e no pai do Arthur, que todo vídeo deixa um comentário. Tá lá. Não sei como que ela conseguiu, mas ela conseguiu. A minha mãe ainda não aprendeu a comentar, mas ela escreve, ela só não envia. Mas aí é isso, gente.
Comenta aí o que vocês querem que a gente traga. Quer um especialista do quê? Deem ideias pra gente. Quer um aluno? Quer alguém que faça medicina na onde? Quer o quê? O que vocês querem que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Isso aí. E lembrar que o que você não sabe, O MED ensina.